Se você está assistindo esse vídeo, você já sabe um pouco da minha história. Não só com a aprendizagem do inglês, como também do espanhol e também do chinês. Agora eu vou falar para você como eu aprendi e como você vai aprender. Mas antes de falar de tudo isso, eu gostaria de falar do ponto mais importante desse nosso vídeo. Decisão consciente. Se você está assistindo esse vídeo é porque você já viu a minha história. Não só de como eu aprendi o inglês, como também aprendi mandarim, espanhol. E agora eu vou falar para você sobre como você vai aprender. O primeiro ponto mais importante é falar sobre um aspecto muito importante do perfil do protagonista. Decisão consciente. Eu sei que você já estudou inglês antes, sei também que você tem oportunidades de trabalho, vivências, experiências de vida que você pode usufruir melhor, aproveitar melhor com o inglês. Mas não dá pra gente começar a falar do seu processo de aprendizagem do inglês sem falar de decisão consciente. O que é decisão consciente? Decisão consciente é quando você se prepara para fazer aquilo que você quer fazer. Por exemplo, quando você vai se casar, quando uma pessoa se casa, existe um tempo de preparação. É isso que o noivado faz. O noivado é um tempo de preparação e para muitos, um tempo de decisão. É aí que cai a ficha do indivíduo que ele vai assumir um compromisso maior. No processo de aprendizagem de inglês, a decisão consciente é exatamente esse ponto. O que é que você quer com o que você vai fazer? O que é que você quer com o seu processo de aprendizagem? Será que você entendeu o que você vai precisar fazer? Será que você entendeu que assistir uma vez por mês uma aula, ir uma vez por semana assistir inglês, não vai resolver? Será que você entendeu que a dedicação que você vai precisar aplicar para conseguir desenvolver o seu inglês não é aquela que a informação que você vai encontrar no livro? É uma informação que você precisa absorver, que você precisa levar a sério. Então a decisão consciente, ela é uma decisão que vai além da decisão da pessoa que fala: ah, não, preciso aprender inglês porque o trabalho pediu. É quando você para analisar o tempo que você vai precisar gastar para fazer isso. Isso é muito importante. Você para pensar no esforço que você vai fazer e você para pensar também em um outro aspecto muito importante, que é a disponibilidade. Tempo, esforço e disponibilidade. Por que tempo, esforço e disponibilidade? Eu não sei você, mas eu não acredito em mágica. Não existe mágica para você aprender inglês. Se você chegou onde chegou até agora, é porque você se dedicou, você dedicou o seu tempo para estudar e aprender o que você precisava aprender, você acordou cedo, dormiu tarde, se dedicou para poder construir um caminho para que o conhecimento, para que você conseguisse desenvolver. E o último ponto é muito importante, disponibilidade. Se você vai para uma entrevista de emprego, o cara pergunta: você quer trabalhar? Eu quero. Qual a sua disponibilidade? Não tenho. Você não vai conseguir trabalhar. Quero fazer uma faculdade. Tem disponibilidade? Não tenho. Não vai fazer faculdade. Então, a forma com que você para pensar sobre esses 3 pontos antes de você começar o inglês é muito importante. Por quê? Quando eu recebo alguém aqui na Unity que tem o desejo de aprender inglês, a primeira pergunta que eu faço é: você tem tempo? Tempo em que sentido, Sam? Tempo e disponibilidade são a mesma coisa, não são? Não. Tempo e disponibilidade são 2 coisas diferentes. O que é tempo? É você conseguir abrir a sua agenda, abrir a sua rotina para colocar o inglês aí dentro. Por exemplo, você tem tempo para gastar no Instagram, mas você tem tempo para poder passar o inglês para o seu dia a dia, passar o inglês para a forma com que você acessa informação, lê informação. Tudo isso é muito importante. Então, você tem tempo? Isso é muito importante. Esforço. Você sabe que você vai precisar se dedicar. Eu não acredito que sentar 2 horas e ler um livro de gramática é o que te faz falar inglês. Mas você vai precisar ter esforço para se expor em momentos que você precisa praticar. Você vai precisar ter esforço para vencer barreiras. Barreiras como a sua falta de atenção. Eu tenho dificuldade de prestar atenção. Tá, eu sei que você tem um problema. Como é que você vai se esforçar para vencer esse desafio? 99% das pessoas chegam nas escolas e trazem problemas que podem ser melhorados, mas não querem melhorar. Eu tenho dificuldade de
de pôr a minha atenção em alguma coisa. Se você não aprender como colocar a sua atenção, e eu falo a sua atenção porque a forma com que você desenvolve a capacidade de concentração é diferente da minha. Eu sou uma pessoa que é extremamente ativa. Eu tive que aprender a minha forma de conduzir essa energia. Se você não está disposto a colocar esforço para fazer isso, você não vai conseguir se desenvolver. É por isso que decisão consciente fala sobre, eu decidi que eu vou aprender inglês. Eu tenho que entender que eu vou ter que mudar a minha rotina, eu vou ter que colocar no meu tempo o inglês. Aquele filme que você assistiu em português, com legenda em inglês, isso aí é enganação própria, tá? É filme em inglês, com legenda em português no começo, depois a legenda em inglês. E você vai ter que achar tempo para isso. Não entendi nada. Go back again. Watch it again. Assiste de novo. E assim você vai conseguir, pouco a pouco, colocar o inglês no seu dia a dia. Mas para isso você precisa de tempo, tá? Isso é muito importante. Esforço, de novo. Vamos falar de esforço. Você precisa entender que, como qualquer outra coisa na vida, para você aprender inglês, você precisa sair do ponto A e ir para o ponto B. Se você não está disposto a sair do ponto A, sua zona de conforto, o que você acha confortável. Sam, I would like to learn English, but I don't like to be exposed. Eu gostaria de aprender inglês, mas não gosto de me expor, não gosto de estar exposto. Você não vai aprender. O pressuposto de aprendizagem do inglês é se comunicar. E você vai precisar se expor. E esse esforço não é confortável. Ele é desconfortável, ele é trabalhoso. Eu falei para você como eu tive que me expor em muitas situações. Não só para o inglês, como para o espanhol, como para o mandarim. Não foi confortável. Mas eu tinha que ter aquela energia, aquele esforço, tá? E a disponibilidade, a gente fala literalmente de como você vai assistir às suas aulas, de como você vai criar uma rítmica de aula. Como é que você vai criar, por exemplo, um horário durante o seu dia em que você vai dedicar a aprender algo novo em inglês. Aprender algo novo em inglês é um pouco diferente de estar em contato. Você aprende lá no contato, mas esse tempo você se dedica exclusivamente a aprender, certo? E nós vamos falar disso em breve quando eu for falar de caminho e visão, ok? Então isso é muito importante. Decisão consciente. Eu sei que eu vou precisar colocar o meu tempo ali. Se eu não colocar o meu tempo, pessoal, não existe mágica. Você sabe tão bem quanto eu que a vida não aparece na porta da sua casa uma caixa com um carro novo. Não aparece na porta da sua casa uma caixa com dinheiro. Você precisa sair de casa, trabalhar, precisa se esforçar, melhorar as suas habilidades para que você então consiga alcançar as coisas. E é assim que tudo sempre funciona. Isso é muito importante. Isso é essencial. Saber que você vai precisar ter o seu tempo. Você vai precisar dedicar tempo. Aquele celular seu vai ter que ser em inglês. Isso fomenta a aprendizagem. Você está falando de transformar o tempo em esforço, porque você vai precisar se adaptar, mas você juntou tempo e esforço para poder fazer isso, para conseguir desenvolver isso. O filme, vamos mudar o filme. Sabe aquele livro seu predileto, o livro que você quer ler esse ano? Esse livro você vai ler ele em inglês, você não vai ler ele em português esse ano. Vai ser diferente para que você consiga desenvolver as suas habilidades. E tudo isso é muito importante. Decisão consciente. Isso é muito importante. Você sabe que, em média, o brasileiro gasta de 20 a 30 mil reais para tentar aprender inglês no Brasil? De 20 a 30 mil reais. Por quê? O cara quer aprender e a decisão dele não foi consciente. Ele foi lá, fechou, fez a matrícula dele, quis começar a estudar, mas ele estava lá sendo enganado por ele mesmo e muitas das vezes por quem estava vendendo. Por quê? Ele não tem tempo, ele não quer pôr esforço e ele não tem disponibilidade. Aí o que acontece? Vou faltar um dia na aula, é só o curso de inglês. Se você faltar na faculdade, você perde. Com o inglês é a mesma coisa, ou pelo menos deveria ser a mesma coisa. Tão sério quanto, certo? Porque se você não tiver faculdade para certas posições e falar inglês e tiver a experiência na área, tá? Você provavelmente consegue trabalho. O mundo está mudando e isso é muito importante. Na faculdade você precisa estar lá. Você consegue passar na faculdade se não for? Não consegue. Então, essa é a ordem natural das coisas. A planta não vira árvore se ela não passar pelo processo de crescimento. Para isso, ela precisa de tempo para poder se nutrir. É disso que eu estou falando aqui. Decisão consciente. Será que você tomou uma decisão consciente? Será que você entendeu que no momento que você percebeu que inglês era importante, que no momento que você decidiu aprender inglês, você vai precisar mudar certas atitudes, você vai precisar mudar certos comportamentos seu? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de convidar a pensar.
Se você ainda não tomou uma decisão consciente, qual que é o meu convite para você? Sai desse grupo, vai organizar as coisas que você precisa organizar, vai organizar a sua vida e para de perder tempo aqui. Você está gastando tempo aqui comigo. Agora, se você está disposto a tomar uma decisão consciente, esse é o caminho. Eu vou te dar o caminho nesse vídeo sobre como construir esse caminho. Eu vou te dar o caminho de como eu aprendi, de como você vai aprender. Mas sem isso aqui, não se aprende. Mais uma vez, se você não tomou ou não está disposto a tomar uma decisão consciente, se você não entendeu que aprender inglês não é mágica, por favor, saia daqui. Vai investir o seu tempo em outra coisa. Vai curtir com a sua família. Vai viajar. Vai fazer outra coisa. Por quê? Ah, Sam, você está me mandando embora? Estou. Porque se você ficar aqui, você vai gastar o seu tempo, ok? O meu tempo vale muito e eu respeito demais o seu tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso, então não gasta ele. Porque a única coisa que você não recupera nessa vida é o tempo. Será que você consegue pegar 2 sacos de dinheiro e falar, compra 24 horas para mim? Então, se você não está disposto a tomar uma decisão consciente, sai. Vá fazer outra coisa com o seu tempo. Eu respeito o seu tempo, porque eu respeito o meu tempo. Então, se você não está disposto a tomar uma decisão consciente, ou se você não tomou essa decisão consciente, por favor, vá fazer outra coisa com o seu tempo. Seu tempo não vai ser bem utilizado. Você vai se frustrar mais uma vez. Muita gente está frustrada com o processo de aprendizagem do inglês, e boa parte dessas pessoas são porque a metodologia não encaixou, porque a situação não deu certo, tem várias coisas. Mas um ponto que faz muita gente se frustrar é esse aqui. Essa tríplice não está completa. Esse aqui é o seu pilar. É o que vai sustentar você do começo ao fim no processo de aprendizagem. Então, se você não está disposto a fazer isso, por favor. Você pode ter o dinheiro que quiser. Você não vai no mercado comprar 24 horas. O cara mais rico, ele não consegue comprar tempo. Ninguém compra tempo. Você recebe um salário e o seu chefe está te pagando tempo. A empresa que você trabalha está te pagando pelo tempo que você dá, de tão precioso que ele é. Agora a grande pergunta é, você tomou uma decisão consciente? Se você não tomou uma decisão consciente, o meu conselho para você é, pegue algum tempo para tomar, para pensar sobre isso. Porque a minha meta é que daqui a 2 anos você venha e fale para mim, Sam, eu falo inglês. Sam, eu resolvi o meu desafio com o inglês. Mas você não vai conseguir resolver ele se você não se comunicar. Tem brasileiros que moram na Europa e não falam inglês. Tem brasileiros que moram nos Estados Unidos e não falam inglês. Por quê? O cara não colocou tempo, esforço e disponibilidade. É simples assim. Se você tem 1 mais 1, você tem 2. Se você não tem nenhum, não vai ter resultado. Então eu espero que, acima de tudo, que você considere esse primeiro ponto. Decisão consciente. Porque na hora que você tiver que acordar cedo para poder estudar, quando você precisar assistir o filme pela 2ª vez para entender e precisar trabalhar com isso, se você não estiver disposto, se você não pôr o seu esforço, não vai acontecer. Isso é muito importante. Isso é essencial. Das responsabilidades da vida, não se foge com desculpas. E quem não tem essa tríplice bem estruturada, vai fugir. E não vai obter resultado. Agora que a gente já falou sobre decisão consciente, eu quero crer que você tomou uma decisão consciente ou está disposto a tomar uma decisão consciente e daqui pra frente eu vou falar para você como você vai desenvolver o seu inglês, como você vai trabalhar o seu próprio processo de aprendizagem. Mas para fazer tudo isso, eu quero fazer um acordo com você. E esse acordo vai ser regido por esse acrônimo, FAST. F stands for forget. A letra F significa forget. Eu quero convidar você a esquecer as experiências negativas que você teve com o processo de aprendizagem do inglês. Acima de tudo, eu quero que você se dê a oportunidade de se perdoar pelas coisas ruins que aconteceram, talvez, em experiências que você teve no passado. Experiências negativas em relação a cursos que você começou e não parou. Porque eu já conheci uma pessoa que começou e não terminou o curso de inglês 7 vezes. Tá? Então eu quero convidar você a esquecer tudo isso. Para você conseguir ir para frente, você não pode ter carga do passado. E você já viveu muito, você sabe do que eu tô falando. Não tem nada a ver só com o inglês, é pra vida, tá? Bom, segundo ponto é act. Não vai acontecer nada, se você não estiver disposto a fazer. Act. Atuar em cima das coisas que você vai aprender aqui. E esse é um ponto muito importante, viu? O professor, ele passa conhecimento para que você use esse conhecimento. Você já viu o que acontece com o conhecimento que você não usa? Sabe aquela matéria que você viu na universidade que você não usou? Você não vai lembrar e você não vai usar. Você não vai saber usar. Então, ACT é essencial. Então, saia desse momento nosso sabendo que você vai ter que agir, você vai ter que fazer. Se não fizer, não tem resultado. Ok? O próximo ponto é
State of mind. State of mind, estado de mente. Onde é que está a sua cabeça? Onde é que está a sua mente? Onde é que você está? Eu tenho um hábito muito singular de observar e tentar entender onde é que a cabeça do meu aluno está. Eu vou falar para você uma coisa que aconteceu alguns dias atrás comigo. Eu fui assistir uma aula de um dos nossos professores e o professor estava explicando a pronúncia de ING, certo? O professor falou, vou colocar uma palavra aqui, vou apagar aqui, colocar aqui embaixo, uma palavra para a gente poder entender. O professor estava explicando a pronúncia de ING. Driving, ok? Eu vou ignorar esse G que eu tenho aqui, eu vou focar no N, driving. Essa é uma dica muito importante. Quando você fala inglês, se você tem ING, você vai terminar no N, driving, ok? John was driving, I was driving, ok? Só que o interessante é que o professor passou com alguns alunos, chegou em um aluno, essa pessoa começou a repetir, só que para essa pessoa entrar na aula, demorou bastante. Você via que a pessoa não estava confortável falando. Onde é que será que estava a cabeça? Então, onde é que está a sua cabeça quando você está em sala? Na Unity eu costumo dizer uma coisa muito importante. O fato de você estar pagando e o fato de você estar com o corpo presente na sala não é sinônimo de ensino e de aprendizagem. Sinônimo de ensino e aprendizagem é você e eu juntos, lado a lado, de mão dada, andando para o seu processo de aprendizagem acontecer. Então, state of mind é onde é que está a sua cabeça. É por isso que sair do trabalho e vou para a aula de inglês, não vai colocar o celular ali tentando ver feeds, tentando ver coisas. Aprenda a trabalhar onde é que a sua cabeça está. Eu acho que você sabe, tão bem quanto eu, que quando você está ouvindo alguém que está falando alguma coisa, você está com a cabeça em outro lugar, você não processa. Então, isso tudo é muito importante. Você precisa assimilar aquilo que você está ouvindo. Então, state of mind é muito importante. Onde é que está a sua cabeça agora? O cérebro, pessoal, ele tem uma tendência incrível, ele não para de funcionar. Ele está o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, é uma prática, é um exercício colocar o foco. Quando eu falei lá atrás, eu falei, olha, tem gente que fala que tem problema de foco, certo? O problema está aí. Eu tenho problemas, você tem problemas. O que você faz para resolver? Como é que eu aprendo a focar? Eu vou ter que praticar. Meu cérebro, foi embora, trouxe. Foi embora, trouxe. A mesma coisa é você. Se você não aprender a pegar o seu foco, colocar no lugar, ele vai sair 1 milhão de vezes. Você vai ter que pôr ele de volta. Você já ouviu falar de mindfulness? Mindfulness é isso. É o estudo de como colocar a sua cabeça para se concentrar num ponto específico. Seu cérebro, como é que você põe ele para se concentrar ali? É por isso que muita gente não passa em prova. É por isso que muita gente não sabe como reagir numa situação de emergência. É por isso que muita gente não sabe trabalhar com conflito. Precisa ter foco, precisa saber trabalhar o foco. Ok? Isso é muito importante. E depois disso, é teach. Eu tenho certeza que você em algum momento na sua vida vai ter a oportunidade de ensinar alguém. Dar uma dica, explicar alguma coisa. É uma ótima forma de você sintetizar o conhecimento. Aqui na Unity, meus professores, nós somos facilitadores. E existe algum momento em que o aluno ele passa a ser protagonista de forma interina, integral do próprio processo de aprendizagem. E aí o professor ele é facilitador. E esse processo de teaching é muito importante. Então, fazer esse processo, esse trabalho é muito importante. Você vai ver que quando você começa a desenvolver o seu inglês, vão aparecer oportunidades para você fazer isso. Então, eu gostaria de trabalhar esse acordo com você. Esse acordo vai reger como é que as nossas aulas vão funcionar. Onde é que vai estar o seu foco? Onde é que vai estar a sua cabeça quando você estiver fazendo isso? Tudo isso é muito importante. Levar isso a sério é essencial. Very well, so now we have a deal. Agora que a gente tem um acordo, eu posso falar com você sobre um passo interessante que vai coordenar um pouco as nossas aulas e como a gente vai conversar aqui pelo Telegram. Vou falar da palavrinha responsabilidade. Tenho certeza que você já ouviu muito professor de inglês, muita gente falar sobre essa palavra. Mas eu vou trazer essa palavra para o contexto da aprendizagem do inglês. Bom, a coisa mais frequente, a coisa que eu mais escuto de pessoas que vêm para a Unity para aprender inglês é o seguinte: eu fiz 2 anos de aula particular, mas eu não aprendi nada. What? How? Why? Como? Por quê? Você está me dizendo que você estudou 2 anos, que você por 2 anos fez a mesma coisa, falou com o professor e você não aprendeu? Qual que é a sua responsabilidade nesse processo? Você estava esperando mágica? Pessoal, resultado se constrói a diário. Não é possível que com 2 semanas, 1 semana de estudo, você não consiga ver resultado. Ou você estava muito desatento, ou você não tem amor ao seu tempo. E o seu dinheiro também, porque você pagou para estudar. Então, responsabilidade é muito importante. Você precisa
saber que tem que haver resultado. E você precisa estar ciente de tudo isso, ok? Vamos ver, por exemplo, você pede para um cara fazer uma casa para você. Na primeira semana você vai lá, o cara não fez nada. Na segunda ele não fez nada, na terceira você fala, ô, tá ali, ó. Nem a grama você tirou, nem o mato você tirou do terreno para fazer minha casa. O cara fala, fica tranquilo que daqui 2 meses a casa vai estar pronta. O inglês, ele é um idioma muito diferente do português, mas você precisa ter métricas para buscar resultado. Porque não adianta você ficar 2 meses vendo o cara sentado lá e não observar se as coisas não estão acontecendo. Como é que eu sei que as coisas estão acontecendo com o meu inglês? Como é que eu sei que eu estou melhorando? Como é que eu sei que eu estou aprendendo, tá? O primeiro índice, pessoal, para isso é a seguinte: confiança, ok? Na fala. Confiança na fala. O que é confiança na fala? Os esforços que você vai colocar para poder aprender inglês, eles têm que surtir efeito. E o primeiro efeito que ele tem que surtir é a confiança na fala. Será que você está sentindo um pouco mais confiante? Um pouco que seja mais confiante para se comunicar, certo? E a confiança, pessoal, ela é resultado de um ponto que eu quero observar muito com vocês, que é o seguinte: experiência, ok? Da estrutura. Ou melhor, experiência com a estrutura. Então é o seguinte, a confiança na fala, ela vem quando você conhece a estrutura do idioma e você tem experiência com essa estrutura do idioma. Ou seja, eu vi a estrutura e eu não saí memorizando coisas, certo? Memorização é diferente de aprendizagem. Guarde isso, isso é muito importante. Se você chegar em algum lugar e alguém tiver com um livro falando, ó, memoriza aqui, eu leio e você repete, eu leio e você repete, eu leio e você repete, tá errado. Me explica como é que você compra um carro se você não sabe dirigir, ok? Como é que você consegue trabalhar isso se você não tem experiência? Eu vou contar uma coisa para você. Tem um parceiro nosso que é dono de uma indústria de impressos aqui em Campinas e a gente estava conversando depois de uma aula e ele falou um pouquinho para mim que um dos funcionários dele fez ele perder muito dinheiro porque ele não soube fazer a rodagem de impresso. E aí, conversa vai, conversa vem, o que aconteceu? Eu descobri que esse menino fez uma coisa que ele não sabia fazer, certo? Por quê? Ele falou, chefe, cara, eu apertei esse botão e apertei esse botão. Não é isso que o Joãozinho faz? Então, o Joãozinho, ele sabe por que ele aperta esse botão. O Joãozinho sabe por que ele aperta esse botão, ele sabe por que ele aperta esse botão. O Joãozinho não memorizou. Ele sabe o que ele está fazendo. Por quê? Se o Joãozinho apertar esse botão e ele vê que aqui deu uma luzinha errada, o Joãozinho sabe resolver. O Joãozinho não vai deixar apertar aqui, apertar aqui. O Joãozinho vai parar. Então, é muito importante que você saiba que a memorização não vai te levar à aprendizagem. Memorização é limitada. E isso é uma coisa muito importante. Se memorização levasse a falar inglês, olha, todo mundo que já fez intercâmbio falaria inglês. E não é essa a realidade, viu? Eu te prometo. Então, a memorização, ela serve para você desenvolver vocabulário. Ela não vai resolver como você usa a estrutura. Por exemplo, eu tenho quase certeza de que você sabe falar a seguinte frase. Ó. Você sabe falar What is your name? Certo? What is your name? Tá, eu tenho quase certeza que você sabe falar isso. Mas você sabe por que você está falando? Por exemplo, vou desmistificar algumas coisas. Isso aqui não é uma pergunta porque tem what aqui, ok? Isso aqui é uma pergunta porque o verbo está na frente do sujeito dessa cláusula, que no caso é your name, ok? Então, se você memorizou isso aqui, eu vou te falar uma coisa muito engraçada. A gente começou um grupo recentemente e tinha uma pessoa que tinha estudado assim para base dos 6 anos de inglês. E aí o que aconteceu? Na terceira aula, a gente falou sobre o grupo de inversão, que é uma regra que você vai aprender uma vez na vida só, que você não vai precisar aprender, e as pessoas demoram para aprender inglês no Brasil, por quê? Repete a mesma coisa o tempo todo e não sabe colocar isso e olhar isso com uma perspectiva maior. Você entendeu? Por exemplo, a chave que gira numa porta, na outra é diferente, mas gira também. Você não tem que aprender a girar 2 vezes, certo? Então, a pessoa teve um clique, ela falou assim, meu Deus, eu entendi. Então, o what é uma palavra que questiona ou expressa a existência, a forma como algo é. Is your name. O verbo está na frente do sujeito. Ah, agora eu entendi o que está acontecendo aqui. Então, é isso aqui. Então, se você trabalha a memorização, I'm sorry, you're not gonna learn. Você não vai aprender. Por quê? Você vai ficar limitado.
I Sam, where can I get with the memorization process? Where can I get memorizing stuff? Onde eu posso ir memorizando as coisas? Até onde eu chego? Ah, você sabe até onde você vai chegar? Você vai chegar no nível intermediário. E aquele nível intermediário é disco riscado. Você não vai conseguir se comunicar. Você vai travar o tempo todo. Vou te contar uma outra história. Eu tenho alguns alunos VIPs que são gerentes, diretores de empresas. E um veio falar para mim, mandou uma mensagem e falou, preciso de uma ajuda, vou fazer uma reunião e eu precisava memorizar uma apresentação. E eu tenho alergia a pessoas que falam pra mim, vão memorizar as coisas. Eu não ensino memorização. Bom, qual que foi a minha primeira reação com essa pessoa? Você não vai memorizar, eu não vou te ensinar a memorizar as coisas, você não vai aprender. Eu expliquei pra pessoa como é que ela vai trabalhar certa coisa, mas a memorização é uma coisa que o seu cérebro não tem controle, ele não sabe o que ele está caracterizando. Então eu podia trabalhar com aquela pessoa 10 anos de memorização antes da reunião. Sabe o que ia acontecer? Quando ela for chegar na reunião, iria acontecer uma coisa que é literalmente o efeito do sistema límbico, que eu vou explicar para você já já. O que aconteceu? O cérebro parou, sumiu, acabou a informação. Por quê? A pessoa estava nervosa. Então, memorização não vai te fazer se comunicar. E aí eu preciso ter experiência com a estrutura. Ok, Sam, mas a memorização serve para quê, então? Para aprender vocabulário. A memorização você usa para poder reter certos vocabulários, certo? Mas a memorização não vai te ajudar a condensar vocabulário, estrutura, pum, me comuniquei. Isso ela não vai fazer. Enquanto você não trabalhar isso aqui, não vai fazer sentido. Por exemplo, você sabe o que está falando e sabe por que está falando do jeito que você está falando? É disso aqui que eu estou falando. Experiência na estrutura, confiança na fala, certo? Mas, Sam, eu posso ler, eu consigo ouvir, eu entendo muito bem o inglês. Perfeito. Você consegue ler e você consegue ouvir, entendo. Por quê? Quando você está lendo, ok? Você não está lendo sob pressão. Você tem tempo para voltar, revisar, até que você entende a coisa. Quando você está fazendo o listening, a mesma coisa. Você está ouvindo um filme, uma série, você tem tempo para processar aquilo. Ah, mas a música vai. Mas você tem um tempo ainda para fazer isso. Agora, quando você precisa falar, você tem que processar a informação sem pensar muito. E se você não entender esse ponto, você não vai conseguir se desenvolver. Isso tudo é muito importante para que você consiga ter rendimentos. Então, uma vez que você tenha compreendido a importância de experiência com a estrutura, para não memorizar as coisas, você vai conseguir desenvolver a sua confiança na fala. É muito básico. Você não vai conseguir se comunicar se você não sabe o que está falando. Mais uma vez, what is your name? Você nunca mais vai esquecer essa pergunta. Todas as vezes que você for fazer essa pergunta, você vai lembrar do que eu te falei. What is your name? Será que já bateu o clique aí? Ok? Do you get what I'm saying? Entende o que eu estou dizendo? Esse é um ponto muito importante e é um ponto que você tem que guardar quando for falar do processo de aprendizagem. Agora que você já entendeu essa questão importante, você já entendeu da responsabilidade, você sabe que você sim também é responsável por garantir que o seu processo de aprendizagem esteja acontecendo. Agora que você já entendeu esse processo, vamos falar um pouquinho sobre visão. Where are you going? Vamos voltar para a analogia da casa. Você pediu para fazer uma casa, você chega lá no site, no construction site. Estou pensando em inglês. Você chegou lá no lugar, no terreno onde você está construindo a sua casa e você encontra uma placa de mercado, o cara errou. Você quer uma casa, você não quer construir um mercado, certo? Então, será que você sabe para onde você está indo? Oh, of course not. I'm studying, I'm a student, I'm not the teacher. Claro que não, Sam. Eu estou estudando, não sou professor. Mas você precisa saber. Será que você tem um caminho claro? E essa é a responsabilidade do seu professor, de te mostrar o caminho que você vai seguir, para que você tenha ferramentas. Ou seja, vocês falaram, você sentou com o seu professor, criou um planejamento, ou você sentou sozinho. Eu vou passar por essa estrutura, por essa estrutura, por essa estrutura. Com essas coisas, eu vou ter esses resultados, esses resultados, esses resultados. Isso é ter visão, é saber para onde está indo o seu esforço, para onde está indo o seu tempo. E agora, ó, muito importante. Se você já parou de estudar inglês antes, muito provavelmente, mesmo que você não saiba, você perdeu a visão. Não houve visão. Porque a visão, pessoal, ela fala sobre projeção de resultado. A visão ela precede o resultado. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, eu vou ter dificuldade de saber
Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Então é muito importante que você saiba onde é que você está indo. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então às vezes você está querendo um resultado que você não construiu uma estratégia para alcançar. Você não conseguiu fazer isso. E sabe o que é o pior? É que quando você não tem visão, quando a sua visão sobre aquilo que você quer alcançar não está clara, você não sabe como mudar o caminho, como abortar a missão. Você não sabe se está na hora de parar, se está na hora de mudar a direção. Então a visão, ela é muito importante. Você não sabe se um outro caminho seria melhor. Então a visão, ela te possibilita, ela te dá possibilidades, ela te dá a oportunidade de se preparar, de saber para onde você está indo. E o que o professor faz? Você fala, o professor te mostra, você fala, olha, eu quero chegar aqui. O professor fala, olha, para você chegar aqui, você vai passar aqui, aqui e aqui. Ou se você está estudando sozinho, para eu poder chegar lá, para eu poder saber falar, conduzir uma conversa no ambiente profissional, eu preciso de estrutura para fazer pergunta, afirmação, negação. Eu preciso de vocabulário que seja do contexto profissional e eu preciso de prática. Quando eu tenho estrutura, eu consigo fazer isso. Quando eu tenho estrutura, eu consigo afirmar uma coisa. Quando eu tenho um caminho de vocabulário bem construído, eu consigo fazer uma pergunta sobre isso aqui. E assim por diante. E assim você consegue, esse é o primeiro passo para ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. A pergunta que eu mais gosto de fazer para os meus alunos é a seguinte: Where do you want to be in 5 years from now? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Óbvio que no contexto do inglês. Se você não sabe responder essa pergunta, as chances de você chegar lá são muito pequenas. Afinal, como é que você vai para um lugar que você não sabe? Uma coisa especial que a minha experiência como um estudante frustrado de aviação, eu queria ser piloto, é a seguinte: antes de tirar o avião do hangar, o que o piloto faz? Senta, pega o mapa, traça a rota. Traçou essa rota, ele vai pegar a aprovação das autoridades para poder voar naquele perímetro. E sabe o que é interessante? Ele tem metodologia. O piloto não vai pegar o mapa e falar, não, eu vou ir daqui, aqui, assim. Não. Ele tem um caminho para ele seguir. Ele tem uma rota para ele seguir. E isso prepara ele para um voo. Depois que ele preparou a rota, depois que ele entendeu isso aqui, o caminho que ele vai seguir, ele preparou a rota, aí ele tira o avião do hangar. Você vai subir, gastar gasolina. 2 momentos em que o avião gasta quase o mesmo tanto de energia que ele gasta para fazer uma viagem de 12 horas. Para decolar e para pousar. Você entendeu? Então, são os 2 momentos que o avião vai gastar muita gasolina. Ou, nesse caso, querosene. Certo? Anyhow. Mas são os momentos que você vai acabar gastando mais. Então, antes de sair decolando, tenha visão. E aí, você percebe quando a pessoa tem visão, quando a pessoa ela chega, Sam, I got a list of words I'd like to memorize. I will get these words memorized by next week. Eu tenho uma lista de palavras que eu quero memorizar e na semana que vem eu vou ter tudo memorizado. Aí o cara traz um verdadeiro vade-mecum. Cara, você não vai memorizar, certo? Pode até memorizar. Se memorizar, me avisa, cara, que eu quero saber como é que você fez. Mas a visão, ela te dá sobriedade, ela te dá clareza sobre o que você quer fazer. Então você não vai pôr uma meta de memorizar 100 palavras em 2 dias que você não vai memorizar. Então tudo isso é muito importante. A visão é essencial, ok? Sam, você está falando demais. Você está falando de um monte de coisa. Por que você está falando de tudo isso? Porque essa é a única coisa que você não fez antes de começar a estudar inglês. Essa é a única coisa que você não fez antes de começar a estudar inglês. E aí, como é que estão os resultados aí? Essa é a minha pergunta. Então, uma vez que você conseguiu construir uma visão, e a visão, pessoal, ela vai começar simples, tá? Você não vai começar muitas das vezes, no começo, você não vai conseguir construir uma visão clara do 100%, especialmente se você ainda está entendendo o que você quer fazer com o seu inglês. Mas você precisa gradualmente trabalhando isso, certo? E lembrando que quando você está atento à forma que você vai caminhar, você sabe quando dar uma virada, para não escorregar e não cair. Isso tudo é muito, muito importante para que você consiga estruturar o seu processo de aprendizagem. Isso tudo é essencial, faz uma diferença enorme no seu próprio processo de aprendizagem. Agora eu vou falar de um ponto muito importante que se chama flexibilidade.
E vou trazer para a definição nossa aqui, flexibilidade, como a capacidade de constantemente deixar a sua zona de conforto evoluir para um novo patamar. Para falar de flexibilidade, eu vou começar falando um pouquinho sobre você. Esse aqui é o seu cérebro, e eu vou falar de duas partes muito específicas. A primeira, que fica na parte mais base do cérebro, se chama sistema límbico. Você talvez já tenha ouvido falar desse cara. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é a parte do nosso cérebro mais primitiva, que garante sobrevivência, alimentação, que é parte da sobrevivência, né? Ok. E também garante reprodução. O que essa parte do cérebro faz? Ela basicamente garante que você não morra. Então é essa parte do seu cérebro que vai instigar o medo, ok? De você colocar o dedo na tomada para levar choque, que vai te trazer atenção em um momento de perigo, que vai garantir que você reproduza, para garantir a perpetuação da espécie, que vai te dar fome, ok? Que vai suprir essas necessidades básicas. E, bom, você tem uma outra parte que se chama o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele garante... Ele é o responsável, na verdade, pelo processamento de informação. É ele que processa a informação, é ele que é o ponto de condução de memória, é ele que vai resgatar tudo isso e é ele quem exerce o raciocínio lógico para as coisas. É ele que vai trabalhar isso. E muito importante aqui é o seguinte, esses dois caras, eles não gostam de trabalhar juntos. Ou seja, quando um trabalha, o outro não trabalha tanto. Ok? Um tem o poder, de certa forma, anular o outro. Por exemplo, quando você quer fazer uma dieta, né? Então, esses dois caras, eles não trabalham juntos, ok? Então, o que é interessante? Quando você percebe que precisa perder peso, né? Não estou falando nada, nenhuma referência aos presentes. É esse cara aqui que vai te ajudar a criar o raciocínio lógico, ok? Para controlar esse cara aqui que precisa comer. Por algum distúrbio, tem várias questões envolvidas aí, mas é disso que eu estou falando, ele vai trabalhar aqui. Quando, por exemplo, você está na beira de um lago, na beira de um lugar para cair, é esse cara aqui que vai te segurar, certo? Um outro exemplo importante também é quando você está numa situação tensa em que você precisa se controlar. Esse aqui, ó, o sistema límbico, ele vai querer que você foge, que você brigue, que você defenda, esse aqui vai controlar. Então, quando você precisa trabalhar, você precisa desenvolver o seu inglês, você vai ter um conflito constante entre esses dois caras. E o interessante é o seguinte, o cérebro não sabe fazer distinção, não sabe diferenciar uma ameaça física de uma ameaça psicológica. Ou seja, quando você está lá na frente e você precisa se expor para praticar o inglês, quando você está numa situação que você precisa usar o seu inglês, para o seu cérebro é a mesma coisa do que ter uma arma apontada na sua cabeça. Eu sei que parece engraçado, mas é isso. É por isso que muita gente cria trauma com o professor, na escola, não só para o inglês. Por quê? Porque o cérebro não sabe diferenciar. Então, aquela situação de exposição, aquela situação de tensão, de desconforto, ela é uma situação que literalmente tem efeitos biológicos. Seu corpo começa a reagir a isso. É por isso que você soa, por isso que você fica tenso. E aí o que acontece? Tô na situação de pressão, tô lá na situação em que eu preciso me comunicar em inglês. O seu sistema límbico começa a funcionar, córtex pré-frontal acabou. Córtex pré-frontal vai te trazer as palavras, vai te ajudar com o raciocínio lógico e ele não funciona mais. É por isso que existe o famoso deu branco. O deu branco acontece aqui, quando as pessoas vão fazer prova. Então, quando eu falo de flexibilidade, eu falo disso. Eu falo da sua capacidade de estar em situações diferentes, usar a inteligência emocional para entender tudo isso, para sobrepujar, para estar acima do que é a reação nossa, que é a reação mais primitiva. Então você precisa trabalhar isso. Isso é muito importante. É por isso que você tem pessoas que, por exemplo, quando vão trabalhar, eu vou usar um exemplo, nós temos um aluno que ele é lutador de MMA. O cara aparece na televisão, faz luta. E o que acontece? O cara tá lá, ele tá lutando, ele derrubou o oponente e em algum momento ele precisa ser forte para poder trabalhar o córtex pré-frontal e parar. É disso que eu estou falando, é a capacidade de trabalhar isso aqui. Isso aqui é muito importante. E para isso você precisa ter flexibilidade. E flexibilidade você adquire controlando, porque se o seu sistema límbico toma conta de você, é aí que você na primeira exposição, no curso de inglês, você fala, não vou estudar mais não, cansei, não é pra mim. Então isso aqui é muito importante, porque só existe um meio de você aprender a se comunicar em inglês, se comunicando. Não tem como você aprender a falar inglês sem falar inglês. E essa exposição,
ela precisa acontecer. Eu dou todo o suporte e apoio para os meus alunos, oriento, trabalho com eles essa questão. Mas no final das contas, quem decide se expor são eles. Eu estou ali para guiá-los, mas o passo rumo à prática, rumo à exposição é individual, é pessoal, é uma decisão pessoal. E essa decisão é quem comanda, é quem dita se você vai aprender ou não. Então, a flexibilidade é muito importante. Então, é a capacidade de entender isso. Eu não acredito que estudar inglês, como eu disse antes, gramática, por horas e horas vai te fazer falar. Mas vão haver momentos que você vai precisar escrever. Aprender inglês como meio e não objetivo, ao invés de você estudar inglês por estudar inglês, estudar algo mais enquanto você... e por isso ter acesso ao contato com o inglês é muito mais produtivo. E é assim que eu desenvolvo com os nossos alunos. Então, você vai aprender algo e o inglês é a ponte para chegar a esse algo. Ok? É uma aprendizagem em que o conteúdo é integrado, ok? O inglês é integrado ao conteúdo. O inglês é meio e não fim, certo? É assim que você vê, é assim que você aprende, é assim que uma pessoa que nasceu no ambiente, nasceu num país nativo aprende, é assim que uma pessoa bem-sucedida no intercâmbio, que acontece muito pouco, especialmente ultimamente, conseguiu se desenvolver. Mas é porque ela controlou e ela entendeu. Então, quando a gente fala de flexibilidade, a gente fala dessa capacidade de entender aquilo que é bom. Tem sempre, como tudo na vida, você vai ter a parte que é trabalhosa. Por exemplo, eu não gosto muito de gravar vídeos, eu não gosto muito de gravar áudios, mas eu preciso fazer isso. Eu aprendi a fazer isso para o momento em que já não é mais desconfortável. Eu superei isso. Então, superar tudo isso é essencial para o seu processo acontecer. Então, flexibilidade, nesse contexto, é a sua capacidade de sair da zona de conforto e continuamente mudar de patamar. E se você não muda de patamar, não tem resultado. É assim que funciona. Então, essa parte é essencial. Tendo isso em mente, você vai conseguir se desenvolver. Como foi que eu aprendi inglês? Eu aprendi inglês através de uma decisão consciente. O tempo todo eu entendi que seria difícil, mas eu coloquei os meus esforços. Assim aprendi inglês, espanhol, mandarim. Como eu consegui desenvolver o meu inglês? Eu tive visão. Eu consegui enxergar para onde eu queria ir e o fiz acontecer. Consegui fazer tudo isso acontecer. E como é que eu consegui mudar de patamar constantemente? Se eu ora falava inglês intermediário, passava para o nível avançado, até que eu adquiri a fluência. Foi porque eu fui capaz de ser flexível, sair da minha zona de conforto e progredir novos patamares. Isso é muito importante, certo? Tudo isso é uma base muito importante. Metodologias de ensino trabalham isso, trabalham em construir para o aluno pontes em que ele consiga ativar áreas diferentes e desenvolver aptidões, certo? Trabalhar tudo isso é muito importante. Não importa a metodologia, uma metodologia andragógica que visa você como construtor de tudo isso. Não acontece se você não for flexível, se você não tiver visão e se você não tiver tomado a decisão, certo? Qualquer metodologia. Eu gosto muito de falar de construtivismo no processo em sala. Você como protagonista do seu processo de aprendizagem. Mas se você não fizer isso, não vai acontecer. Então, o processo de aprendizagem precisa ter a sua participação ativa. Eu aprendi inglês porque eu ativamente participei. Eu aprendi a me tornar protagonista do meu processo de aprendizagem. Então, nesse vídeo, eu gostaria que você conseguisse entender o que você precisa fazer. Porque a aprendizagem do inglês ela é muito leve quando você constrói bases. Se você não tem bases, ele vai ser difícil. Na primeira oportunidade, você vai parar e você não vai conseguir se desenvolver. Eu sempre falo na Unity Consulting. Na Unity Consulting, inglês não é cursinho. Se você faltar, você vai sofrer as consequências de uma falta. Mas teme se tiver problema. Problema é uma coisa. Faltar porque você não se organizou é outra. Você não tomou decisão. Então, precisa haver decisão, precisa haver determinação. Esses foram os pontos que me fizeram aprender inglês. Eu poderia ter tido acesso à melhor metodologia, coisa que não tive. Poderia ter morado nos Estados Unidos, nascido lá. Não nasci nos Estados Unidos. O que me fez construir bases para eu desenvolver o meu inglês foi isso. Decisão, visão e flexibilidade para sair de uma zona e progredir para outro patamar. A vida continuamente exige que nós tenhamos a capacidade ou tenhamos a flexibilidade para ir para um outro patamar. Se você não tiver essa flexibilidade, você não vai conseguir chegar lá. E a zona de conforto é um monstro enorme. Uma vez eu tive uma aluna que falou para mim,
Por umas 3 aulas, ela falou pra mim, ai, essa palavra é difícil, essa palavra é difícil, essa palavra é difícil, essa palavra é difícil. E eu comecei a anotar as palavras que ela falou que era difícil. Na terceira aula que ela falou pra mim que as palavras eram difíceis, eu perguntei pra ela se na vida dela é assim. Ela pega as partes que ela não gosta tanto e joga fora, ou ela enfrenta. Eu falo isso pra você. Será que você está disposto a enfrentar os desafios? Essas são as ferramentas mais importantes que você precisa. Daqui pra frente, o processo é prático, o processo é simples. Foi muito bom ter você nesse vídeo. Se você assistiu esse vídeo inteiro, é porque você está tomando ou tomou uma decisão consciente e eu tenho certeza que você vai ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Eu vejo você em breve. Tchau, tchau.